Pronto. Boa noite a todos. Meu nome é Carla Valadares, eu sou psicóloga, moro em Diamantina e um prazer fazer parte desse projeto. Gostaria de estar mais presente a cada dia. Estou tentando me aproximar por uma causa que eu acredito, né? É a mais nobre que podemos nos envolver. Falar sobre a espiritualidade. É, a minha formação, né, na psicologia, a especialização em neuropsicologia, mas eu também sou teóloga, eu fiz teologia. É, quando se estuda teologia, é um estudo sobre Deus, porque a palavra Deus é um título, não é um nome, assim como existe o nome pai, né? Eu tenho um pai, você tem o seu pai, e precisamos entender isso, que cada um vai fazer referência ao seu Deus. É, deixa eu... Então, hoje, nós vamos focar contextualizar a espiritualidade na perspectiva judaico-cristã e um pouco também do budismo. Por quê? Porque as outras religiões, elas falam muito sobre a forma de existir, não abordam muito a questão da origem e também do futuro do ser humano, que é a nossa maior pergunta: de onde vim, para onde vou? Também vamos abordar a importância da espiritualidade nos cuidados paliativos, e também a morte como um fato consumado. Então, a maior pergunta, pode passar, isso, é a existência, a nossa origem e o nosso destino. A Bíblia, eu uso a Bíblia porque na teologia utilizamos a Bíblia como palavra divinamente inspirada. Na verdade, não pertence a nenhuma religião, a Bíblia, né? Ela é uma palavra universal, ela não pertence a nenhuma religião específica. As religiões, a filosofia buscam a narrativa de uma forma de existir. Então, a filosofia tem a questão do espanto, da gente perguntar, ainda que seja a questão mais simples do cotidiano, a gente sempre questionar e começar a questionar e buscar resposta para as coisas mais simples, mas também a gente perguntar o porquê daquilo e tentar ser mais intenso, por mais simples que seja a questão. Eu queria começar com a criação do homem, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, Deus, a Bíblia chama Deus de Yahvé, o idioma, né, hebraico, ele não tem consoantes, né? Então seria YHWH, Yahvé. Coloca esse nome para Deus, né, como Deus, como o autor da vida, mas como eu disse, né, Deus é um título e cada um pode entender esse Deus de uma forma. Segundo a Bíblia, a criação do homem, ela vem da formação dos elementos da terra e da água. Deus forma então ali um boneco de barro através do pó da terra e da água. Podemos perceber que os mesmos elementos químicos que tem aí nessa tabela periódica, quando a gente estuda química, são também os mesmos elementos que compõem o corpo humano. Coincidência ou não, lá estamos nós com esses mesmos elementos químicos. Para explicar, então,
aquele boneco de barro feito por Deus, a Bíblia diz sobre, no hebraico, o ruach, que é o espírito, o sopro que Deus sopra na narina do homem. Até então, o homem era só um boneco de barro, e segundo a Bíblia, o ruach é aquele sopro que Deus sopra na narina do homem, que também do grego é o zoe, a vida como Deus a tem. Interessante a gente pensar que Deus sopra do mesmo ar que ele tem em seus pulmões, ele sopra na narina humana. Ele não pega nenhum aparelho, ele não pega, né, um equipamento e sopra, mas ele sopra da mesma essência, ou seja, uma qualidade de vida plena e abundante. E esse sopro, né, que é o ar, ele torna o homem uma alma vivente, segundo a Bíblia. Quando comparamos a alma com a psicologia, que é o psique, então seria basicamente a consciência. A maior riqueza do ser humano é a consciência. Só nós, seres humanos, somos dotados de consciência. Só nós, seres humanos, somos dotados dessa linguagem, que é uma linguagem consciente, experiências conscientes. Tudo que chega até a nossa consciência passa a existir para nós. Por exemplo, eu já existia antes de vocês me conhecerem. Eu já existia, mas eu passei a existir para vocês depois que vocês tomaram consciência da minha pessoa. A psicanálise diz que a maior parte de nós está no nosso inconsciente. Muitas vezes trazemos traumas, lembranças, costumes, crenças que são inconscientes. Quando na terapia a gente busca tornar consciente algo que estava inconsciente e nós precisamos nos apropriar, tomar consciência de um fato, ter percepção de como nós somos, do autoconhecimento. Então, a nossa consciência é a maior riqueza que nós temos. Eu acredito, então, quando a Bíblia diz que nós nos tornamos alma vivente, nós nos tornamos um ser com consciência, não mais como um animal somente, mas esse ser que tem a cognição, que tem memória, que tem emoções, que tem pensamentos, que tem humor, e por aí vai. Somos muito ricos. A espiritualidade, então, ela busca para o homem traduzir um significado e um propósito de vida. Tem uma pirâmide de Maslow que ele coloca as necessidades humanas. A necessidade mais básica seriam as necessidades fisiológicas. Sempre que uma necessidade é suprida, ela evoca outra necessidade mais elaborada. Então, Maslow diz que a nossa necessidade primeiro seria sono, alimentação, sexo. Depois que a gente tem essas necessidades fisiológicas supridas, a gente vai precisar de necessidades de segurança, necessidade social, que é trabalho, família, necessidade de estima, de ser estimado e de se autoestimar, e, por fim, necessidade de autorrealização. Então, a espiritualidade, ela vem aí trazendo para nós essa possibilidade de um significado, um sentido para a vida. Quando já temos tudo na vida e a gente ainda sente que falta alguma coisa, essa realização pessoal pode muito bem ser algo na área, no aspecto espiritual, na área da espiritualidade. Por quê? Porque
As primeiras necessidades, que são as fisiológicas e as de segurança, elas são materiais, elas podem ser compradas. Segundo a pirâmide, as nossas outras necessidades, elas não podem ser necessariamente compradas como um material. Eu costumo dizer que um atleta, quando ele sai em busca de uma medalha, ele não busca a medalha em si, senão ele compraria uma medalha para si, mas ele busca o que a medalha representa, a superação. Também, a espiritualidade, ela é uma poderosa arma para o apoio psicológico e emocional. Ela é uma arma poderosa mesmo. Por quê? Porque ela vai trazer um conforto, né? Eu costumo dizer que a psicologia, ela trabalha pelo acolhimento. Quando a gente fala de, de, de acolhimento, apoio emocional e psicológico, é necessário falar sobre a humanização. Humanização é respeito às crenças e às necessidades subjetivas. É muito mais do que tratar bem, do que tratar cordialmente, do que ser simpático e amoroso. Humanização é nós compreendermos a necessidade individual, singular de cada um. Eu coloquei aqui essa foto do parto, por quê? Porque na humanização do parto, buscamos um lugar onde a mulher não se sinta observada, onde ela se sinta acolhida. Então, a humanização do parto, ela busca isso, respeito às crenças, e às vezes a pessoa quer segurar um objeto, uma medalha. Para mim, uma medalha pode não significar nada, apenas um metal. Mas para aquela pessoa que está segurando a medalha, que está segurando aquele amuleto ali, que foi a avó que deu, foi a mãe que deu, então para ela aquilo é um porto seguro. Aquilo significa, sim, uma segurança, uma lembrança, um respeito. Então, quando a gente coloca que na humanização respeito às crenças, assim como também no parto, para nascer, existe uma dor, existe um processo. Também para o morrer, também existe um processo. Continuando, então, sobre a espiritualidade, o cuidado holístico, nós temos que entender que não é só o cuidado físico, mas também os aspectos psicossociais, espirituais, também os rituais e práticas religiosas. É muito importante o ritual, porque o ritual ele marca fechamento de ciclos, encerramentos, né, e início de novos ciclos. Então, é por isso que quando nasce uma criança, nós batizamos a criança, quando morre alguém, nós fazemos a cerimônia do velório, do enterro, quando vamos nos casar, fazemos também uma cerimônia. Por quê? Porque aquilo precisa marcar um fim de um ciclo e início de outro ciclo. Então, qualquer ritual, qualquer prática que a pessoa julgue importante, ela deve ser considerada, deve ser validada, e a pessoa deve ter acesso às suas práticas e aos seus rituais. Importante também, dentro da espiritualidade, o acompanhamento ético. Muitas vezes, a questão da ética ela está relacionada, né, à questão de crenças e valores, daquilo que a gente sabe que precisa fazer, daquela responsabilidade. Muitas vezes, uma pessoa em cuidado paliativo, ela pede, olha, eu quero que pague fulano, eu quero que pegue o dinheiro que está em tal lugar e entrega para fulano porque eu devo fulano. Eu quero ver essa pessoa X e quero pedir perdão para ela. Eu quero conversar com essa pessoa. Muitas vezes, não poucas vezes, né? A gente vê, talvez a pessoa está ali num processo de morte e não consegue concluir, mas quando ela recebe uma visita de uma pessoa específica, ela consegue partir. E também
a espiritualidade, ela nos prepara para a morte. Por quê? Porque quando a gente vê um corpo de alguém ali morto, né, vamos dizer assim, a gente fica pensando, cadê a voz dessa pessoa? Cadê o sentimento dessa pessoa? Cadê a essência dessa pessoa? Porque o que ficou ali foi o corpo. E a morte é essa separação desse corpo espiritual com esse corpo físico. Então, quando a gente vê essa pessoa, né, com apenas esse corpo, é que a gente busca, recorre à espiritualidade, porque não há explicação de onde aquela pessoa possa estar, se somente o seu corpo está ali. Sabemos que, assim como no parto, a morte é um fato consumado no sentido de que ela não vai mudar por causa dos nossos questionamentos. Assim como no parto a mãe sente dor, também na morte pode ter uma dor. Mas toda emoção, ela tem uma função. A tristeza, por exemplo, diante de uma perda, a tristeza ela nos faz refletir. A tristeza nos faz ressignificar. A tristeza nos faz eleger prioridades. Na verdade, se não fosse a morte, a gente não valorizaria a vida. Não são os nossos questionamentos que vai fazer com que o fato consumado da morte vá mudar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando houver a morte é que a morte é um fato consumado. Não adianta perguntar se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Precisamos, então, quando ocorrer, entender que é um fato consumado e precisamos agora nos adaptar, ter uma resposta adaptativa, uma resposta com uma flexibilidade para aceitar. Quando falo do ressignificar, né, é por isso, porque às vezes a gente perde muito tempo na vida sem desfrutar a vida. Na verdade, tem pessoas com ansiedade, com o medo do dia da morte, e que o dia da morte assombra todos os dias da vida dela. Eu coloquei aqui esse desenho dessa pérola, por quê? Porque a dor do luto é como se você estivesse no seu quarto e um objeto imenso, gigante, uma bolha gigante estivesse no seu quarto. E todas as vezes que você vai transitar no seu quarto, você acaba esbarrando nessa bola, nessa bolha que está lá no seu quarto. Essa bolha significa a dor do luto, a dor da perda. Só que com o tempo, essa dor, ela pode diminuir. Ela não vai acabar, mas ela pode diminuir a ponto de você conseguir transitar sem esbarrar nela toda hora. Eu coloquei aqui o desenho dessa pérola, por quê? Porque essa dor um dia vai virar uma pérola, uma joia rara, que você vai guardar no seu porta-joias, dentro do seu guarda-roupa, num lugar especial. E de vez em quando você vai lá no seu guarda-roupa, vai abrir esse porta-joia, vai sentir essa dor, vai perceber essa dor, vai chorar essa dor, mas vai guardá-la novamente e vai seguir a sua vida, porque é necessário seguir. Então, quando a gente entende a morte como um fato consumado, a gente para de se questionar e de ficar relutando contra ela. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu sei, né, que Deise já falou, Paola já falou, mas a questão da compaixão, que não é ter pena ou dó, mas de trazer o melhor momento, a melhor qualidade de vida para aquele momento da morte. Porque nós ainda estamos vivendo, mesmo no momento da nossa morte. A morte faz parte. E ainda que seja um momento doloroso,
pode ser bonito, pode ser maravilhoso e pode ter momentos felizes. Eu mesma já presenciei morte humanizada no sentido de um idoso e o médico e a família, cada um relembrando momentos felizes para ele. E ele foi ali apagando, 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 com um sorriso no rosto, porque estava lembrando de momentos preciosos para ele. Eu adoro esse símbolo, é o símbolo da enfermagem, que eu confesso que eu gostaria muito que fosse o símbolo da psicologia, a dama da lâmpada, a Florence. Quando a gente fala da Florence, ela era uma mulher da sociedade que resolveu ajudar na época da Segunda Guerra. Ela foi prestar trabalho voluntário aos feridos de guerra. A Florence, ela não tinha medicamentos, ela não tinha recursos, né, de técnicas médicas, de farmacêuticas para oferecer. Mas o acolhimento dela era tão significativo que a hora que os doentes viam, né, enxergavam a luz da lamparina se aproximando deles, eles ficavam extremamente felizes e satisfeitos, porque eles entendiam que Florence estava chegando. Chegava Florence com a sua lamparina e se inclinava para ouvi-los, para acolher. Então, esse símbolo, né, da enfermagem, ele é muito significativo, porque o acolhimento, o acolhimento, o acolhimento é quando a gente não pode, a gente precisa reconhecer que não podemos fazer muita coisa, não temos muito recurso, mas é estar com a pessoa, aconteça o que acontecer, para o que der e vier, a gente está ali ao lado, junto. A espiritualidade, ela vai falar também sobre os rituais, e um dos rituais que eu coloco aqui é a oração, o poder da palavra. Para a psicanálise, a palavra é a angústia dissolvida nas palavras. Quando a gente começa a falar, a gente começa a dissolver as nossas angústias. Quando Deus criou o mundo com a palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E também na física quântica, eu trouxe aqui uma experiência do Dr. Masaru Emoto. Ele é um estudioso da água. Ele pegou águas de rio poluído e águas de fontes cristalinas. E ele começou a estudar todos os tipos de água. Certo dia, ele colocou água limpa em vidros, e nesses vidros ele colocou palavras positivas e palavras negativas. No dia seguinte, ele pegava um microscópio específico, especial, e tirava foto dessas moléculas da água. Aí estão as fotos das moléculas da água. As palavras negativas, como essa odeio você, ela tem aspecto de água poluída. E a palavra amor, os cristais bem harmonizados da água. Então, mais um exemplo, né, de palavras positivas e palavras negativas nas moléculas da água. Lembrando, né, que somos 70% água, e nossas células, nosso corpo com água. Imagine o poder das palavras sobre o nosso corpo. Eu gosto muito da história do Siddhartha Gautama, que é o Buda, que o pai do Siddhartha Gautama, né, um rei, ele criou o filho, o príncipe Siddhartha, dentro do palácio e proibiu que as pessoas contassem para o filho dele as mazelas do mundo. E não permitia que Siddhartha saísse do palácio para descobrir as mazelas da vida e do mundo.
E um dia o Siddhartha ele consegue sair do palácio e viu todas as mazelas, todas as formas de sofrimento, e ele se apaixona pela causa, e ele então se torna o Buda e abre mão de todo o seu luxo, todo o seu material, e começa a buscar a essência da existência. Então, antes de existir a voz, existia o silêncio. E nós resistimos tanto à morte, mas se não fosse por causa da morte, nós não desfrutaríamos da vida. É porque sabemos que vamos morrer um dia, é que fazemos hoje expressão de amor, expressão de afeto, porque a morte, ela é a conclusão da vida. Para a psicologia, quando fazemos uma autópsia psicológica de uma morte, a forma como a pessoa morre diz muito de como ela viveu, como foi a vida dela. Quando falamos da dissolução dos 4 elementos, que está, inclusive, né, no livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a autora cita, né, que o sopro de vida, ele é o sopro que Deus deu, e esse sopro, ele volta para Deus. Então, assim como Deus, ele sopra o ar na narina do homem, e esse homem se torna um ser vivente, uma alma vivente, o último elemento a dissolução é o ar, que é justamente quando há a criação, é o primeiro que Deus dá ao homem. Então, hoje em dia, até os médicos paliativistas, eles compreendem que não pode mesmo interromper o processo da desidratação, né? Então, eles entendem agora, a maioria dos médicos entendem isso. E aí, quando a gente coloca a questão do ar, a gente volta no Ruach, a gente volta no Zoe, que é o boneco de barro que recebe o ar de Deus e agora ele entrega de volta esse ar, esse espírito, segundo a Bíblia, que volta para Deus, que volta para o Criador. Pode passar esse. Então, é esse ciclo que se fecha. Aquele ar recebido, a Bíblia diz, então, que esse espírito, ele volta para o seu Criador. Afinal, a vida é um sopro, em todos os sentidos. O sopro de vida que recebemos e o sopro de vida com o qual vamos nos despedir. E deve ser leve, deve ser suave. Sopro no sentido de ser breve, sopro no sentido de ser leve, de parecer frágil, mas é real. Quando a gente diz que a morte é um dia que vale a pena viver, é porque esse dia ele tem que ser um dia consciente, uma experiência consciente, porque o que a psicologia busca é que todas as nossas experiências sejam conscientes, que as nossas escolhas sejam conscientes, né? Então, aquele paciente que já está num processo de terminalidade, ele tem direito de fazer suas escolhas. Não escolha por desespero, por dor, mas escolha consciente. E essas escolhas devem ser respeitadas. Essas escolhas devem ser acolhidas, porque é o dia mais importante da vida desta pessoa. E para terminar, eu coloco aqui um diálogo, né, do Charlie Brown e do Snoopy. O Charlie Brown questiona, né, para o Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy diz, sim, mas todos os outros dias nós vamos viver.
Eu queria agradecer a atenção de todos e estou à disposição para uma conversa, para uma pergunta. Aham, todas estão mudinhas. Lindo, né? Postando muito? Estão processando. Ô, Agora? Carla, quando Sim, você falou da morte, esse significado de sopro, né? Aí me veio na cabeça também como uma passagem, né? Um sopro, uma passagem. sim, um sopro mesmo, breve, É, né? é, Um suspiro, uma passagem. uma Me veio isso passagem, na cabeça. verdade. Por isso a frase do projeto, o slogan, já que a vida é um sopro. Isso, exatamente. Muito bom. Lembrei disso o Adriana, tempo todo. até a Lembrei Adriana disso ficou. todo, viu, Paola? Já que a vida é um sopro, deixemos lindo pegar. Ô, Nívia, verdade. Aproveite que Carla tem muita experiência, faça perguntas. Parabéns, Carla. Boa noite a todos. Eu achei maravilhoso a comparação da bolha. Estamos vivendo luto, né? Assim, perdi meu pai, vai fazer um ano em abril, mas eu acho que eu já estou conseguindo transformar essa bolha em pérolas. E aí eu fiquei lembrando dos momentos em que toda hora eu esbarrava nessa bolha, sabe? E hoje vai ficando as boas lembranças, como eu não moro na cidade onde ele morava também, né? É, facilita um pouco, mas eu estava lá e eu consegui, não sofrer tanto como das últimas vezes. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, vamos passar, né? Mas o projeto está me dando uma visão totalmente diferente de lidar com a morte e, acima de tudo, de querer viver, né? Que é que essa reflexão, essa última aí, essa última frase nos traz. Parabéns aí, maravilhosa, encantada aí com sua experiência e sua dedicação. Imagina. Quando você falou de pérola, eu também fiquei pensando em tudo que a gente haja do luto, né? Por exemplo, hoje, quando eu lembro do Andrés, eu choro. Mas trazer na minha mente aquela imagem de pérola, saber que o brilho que a pérola me dá quando lembro dele é tão importante porque lembrar dele me faz brilhar, me faz lembrar que minha vida é um sopro mesmo. Então eu saio de casa e tento fazer tudo melhor do que era meia hora atrás, de eu tirar minha pérola. Então, amei a pérola também. Ai, que bom. A pérola, ela é muito significativa, né? Lembrando que ela nasce da frustração da ostra, né? Que é uma dor ali encapsulada e que se transforma na pérola. E nós precisamos aprender isso, né? De uma coisa ruim, a gente tirar uma coisa boa. E nada vai durar para sempre, né? Então, cada dia tem que ser especial quando a gente tem alguém, porque esse dia é único. E a gente precisa muito comparar o dia do nascimento com o dia da morte, porque eles estão, né, muito juntos, é como se fosse o fim de um ciclo. Também. E é o dia mais especial da vida de alguém, o dia que nasce e o dia que morre. Eu falei isso na primeira aula, lembra? Que um processo. Falou. E se vocês cuidam do processo, é um processo lindo. Aquele Lindo. sopro é lindo. Uma frase que você deixou, que eu não me lembro aqui agora, talvez você saiba falar,
que a morte não é o apagar da luz. Eu tenho ela escrita lá no. Vai Mas eu, procurar, porque eu falo, mas depois esqueço tudo que eu falo. Mas olha, deixa eu ver. Carla falou algo muito Igual ela. importante que a Adriana e eu falamos o sábado na reunião. Ela fala: nós não podemos fazer muita coisa, mas falar ajuda a dissolver nossas angústias. Então, sejamos presença na vida das pessoas. O projeto é diferenciado por isso, porque somos presença. Somos uma presença compassiva. E às Paula, vezes, né, Paula, a gente não pode fazer muita coisa a nível de mudar o curso daquela doença, né? De mudar, trazer uma cura física. Mas dá para fazer muita coisa dando presença, né? A gente pode perceber isso, né, nas visitas domiciliares, que a presença de alguém, né, é algo muito importante que a gente pode dar para uma pessoa. E é nítido como isso muda, traz sentido para a vida de uma pessoa, né? Então, a aula da Carla foi uma aula muito esclarecedora, né? Muito sensível, né? Uma condição com muita humanização, muita sensibilidade, né? E como nós falamos um pouco no sábado, a gente precisa entender o sagrado do outro, né? Porque é um momento, eu também gosto de tratar esse momento aí da morte, né, como um momento muito honrado, né? Eu falo, gente, estar ao lado dessa pessoa neste momento é muito sublime, é muito importante. Então, a gente precisa ter esse olhar, treinar a nossa equipe, treinar as pessoas ao nosso redor. Quando é essa etapa, né, a gente sabe, nós enquanto profissionais, nós sabemos que o desfecho vai ser a morte, nós temos a responsabilidade de trabalhar isso com os familiares, né? Porque o processo de entendimento deles leva um tempo. Então, a gente precisa ter essa paciência com eles. Cada um vai entender no seu tempo, mas se a equipe não construir com eles, eles não vão conseguir perceber. E aí, eles vão perder uma grande oportunidade. Porque quando a gente consegue conscientizar a família que a morte se aproxima, quando a gente consegue trabalhar isso com a família, este momento, ele vira, assim, igual eles falam, né? É um sopro, mas esse sopro, ele pode ser sereno, ele pode ser em paz, sem dor, sem sofrimento, sem angústia respiratória, sem traumas. Então, quando a gente fala assim, morte boa e morte ruim, né? Existe muita morte ruim, né? É aquela morte que não é bem conduzida, onde as pessoas ficam traumatizadas com o cenário. Não precisa ser assim. É possível, sim, Adriana, transformar esse momento num momento sublime, num momento, assim, né, onde os familiares eles vão entender, assim, nossa, nós fizemos tudo, né? Tudo que a gente podia, estar junto, amando, né? A sensação dos familiares, depois que a gente consegue fazer isso, é de paz, sabe? Nossa, foi do jeito que tinha que ser, sem tanto sofrimento, né? Do jeito que Deus queria, né? Então, assim, eles entregam mesmo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Esse conhecimento de entender que a morte se aproxima e o que precisa ser feito com a família. É nossa responsabilidade fazer isso, né? Porque a maioria das pessoas não quer ver, os não quer aceitar, familiares né? querem que os médicos estendam o tempo de vida Sim, a qualquer preço, sim, né? E hoje em dia entende-se que é qualidade, não é quantidade, isso mesmo. É isso né? mesmo. Uma vida intensa, ainda que no momento já da finitude. Se compararmos a questão da medicina tecnicista, né, as práticas médicas com tecnologia, o parto também, ele era um processo fisiológico que acontecia em casa e por algumas intercorrências deveria ir para o hospital, mas só em caso de intercorrência. Mas o que Sim, ocorre na atualidade? A gente
hospitalizou o parto, que seria um processo totalmente fisiológico. Da mesma forma, deveria ser a nossa morte, né? Eu já tenho o meu, o meu menu do como eu quero morrer na minha cama, né? Não sei, eu não quero, eu já escolhi como que vai ser isso, e é muito tranquilo para mim, né? E então a gente precisa também de dissolver, de desconstruir essa questão da morte no hospital, lutando por um minuto a mais, custe o que custar, né? Então, assim, quando a gente consegue isso com a família, olha, esses dias aconteceu algo assim de uma família que perdeu uma pessoa e eu cheguei e falei, olha, eu não consigo falar outra palavra para vocês a não ser parabéns. Eu sei que todo mundo hoje está dando os pêsames, os sentimentos para vocês, mas eu vou dar os parabéns pela família que vocês foram, pelos filhos que vocês foram, pelo trabalho que vocês fizeram, pela cumplicidade, pelo acolhimento. Eu não tenho outra palavra que não seja gratidão, parabéns pela família que vocês foram, sabe? Porque realmente cumpriram com muita dignidade, com muita nobreza, aquele processo de quem estava partindo. É isso mesmo, Carmen. Na verdade, assim, às vezes é muito discutido, né? Assim, morrer onde? Onde é o melhor lugar para eu morrer? Em casa ou no hospital, né? E aí, assim, a equipe tem que avaliar, porque, de repente, a família não tem uma estrutura em casa, né? Mas a gente pode construir um cenário dentro do hospital, no quarto do Dentro do hospital, um hospital. cenário mais próximo da realidade daquela pessoa, né? Com as pessoas que ela realmente amava ou amou a vida inteira, um cenário mais próximo possível da realidade dela de casa, né? Só como É, suporte mesmo, para aliviar a eu dor, acredito que né? não é nem onde, né? É com quem, né? Com quem? Com quem? Isso mesmo. E então isso são coisas que são, eu falo muito assim, são conversas difíceis que a gente precisa ter com a família também, né? Com o paciente, com a família, ou às vezes mais com a família. Chega uma hora que é a hora das conversas difíceis, e aí são onde nós vamos tratar, né, desses assuntos, mas eu gosto sempre de pensar assim, desde que a família chega para a equipe de cuidados paliativos, e ela deve chegar o quanto antes, né, precocemente, essa equipe ela tem a chance de trabalhar com essa família com mais assertividade, com mais resultados. Porque Ajudaria a chegou cruzar antes, o ponte, né? A ajuda a ponte. construir um vínculo, trabalhar, né, assim, um esclarecimento, fazer reunião familiar, buscar entender como cada um está enxergando aquele momento. Então, assim, quanto antes chegar para a equipe melhor, mas a gente sabe que a realidade não é bem essa. Alguns chegam mais no fim de vida, poucos chegam precocemente, e boa parte, né, das pessoas não tem acesso aos cuidados paliativos. Então, essa é uma proposta também do Projeto Lopes, né? Está buscando mesmo ofertar com uma equipe, né, multi-interdisciplinar, para, de fato, fazer a diferença na nossa cidade, e a gente fala até nos municípios vizinhos, né, Paola? Não é só aqui, né? Muitas Estamos pessoas vão se expandindo. beneficiar. É isso Diamantina está mesmo. na fila, viu, Paola, para receber o Oh, projeto Lopes. oh, Coisa Carla, boa. vamos ler uma mensagem que eu acho muito importante. Às vezes podemos ajudar aqui. Antes de ler a mensagem, eu queria. Você falou uma coisa muito importante, que eu acho que o Projeto Lopes está chamado a fazer isso. Fala que nós temos que ensinar as famílias a ser compassivas com a pessoa que está falecendo. Eu sempre repito, que meu amor seja maior que meu medo de perder essa pessoa. Esse amor tem que ser maior, tem que ser superar aquele medo, né? Então, a Carla falou, a compaixão com essa pessoa é trazer o melhor para ele naquele momento da morte. O melhor pode ser aquela medalha,
O melhor pode ser trazer o padre para dar os olhos. O melhor pode ser falar com a filha. Eu estou indo em paz, não chora. Fica bem. Então, olha o que a Rejane está falando aqui. Hoje estamos com o pai no paliativo. Estamos reunidos aqui com ele. Não falamos da morte com ele. Infelizmente, não conseguimos. Mas eu, meu irmão e mãe já entendemos que ele já está partindo. O que você falaria, Carla? Olha, é um direito da pessoa saber que está indo. Por quê? Porque ela vai manifestar, vai expressar todos os seus desejos. Então, é muito importante falar, como eu disse, né? Antes que houvesse voz, havia o silêncio. Então, antes que houvesse morte, houve a vida. Então, um sem o outro, são duas faces da mesma moeda. Morte e vida, silêncio e voz. Então, faz parte. É um privilégio uma pessoa partir com consciência, pedir para ver, pedir para ouvir uma música, pedir para comer uma coisa, se for o desejo. Então, é um privilégio ter a família ali e fazer isso de forma consciente. Eu vivi uma experiência de uma pessoa que eu acompanhava, um idoso, e um filho dele faleceu, caiu de um telhado, teve um acidente, morreu de mal do pai, e ele só tinha então mais um filho. E por causa de um surto que ele teve, o filho não entendeu que era surto, achou que estava acusando ele e tal, e ele brigou com esse filho também. Nisso, esse senhor adoece, fica muitos dias hospitalizado e não consegue morrer. A médica chama e eu falo para ela, eu já sei o que é. Pego, e ele praticamente em coma. Eu pego o telefone, faço uma ligação de vídeo para o filho dele, mostro o filho dele como que ele estava e fala, converse com seu pai, porque seu pai precisa partir. E o filho conversa com ele, fala tudo para ele, pede perdão, fala que ama, e a gente desliga ali então a ligação, e 20 minutos depois, esse senhor já tinha partido. Então, a gente precisa proporcionar tudo de melhor para essa pessoa, nesse momento tão especial da vida dela. Então, vamos falar com sutileza, com delicadeza, mas não precisa... Sabe o que eu percebo muito? É que muitas vezes as pessoas vão visitar uma pessoa na UTI, ou nesse momento mesmo de terminalidade, e elas chegam ali, elas choram a pessoa como se a pessoa já estivesse morta, e eu falo, não, ela está viva, converse ainda, fale ainda, você vai chorar o luto? Vai, mas não é agora. Então, tem pessoas que não sabem lidar. Olha para aquela pessoa na terminalidade ali como se ela já estivesse morrido, não conversa, não fala, sabe? E é o momento de falar. Eu tenho um respeito muito grande para quem está, por exemplo, num quarto de UTI, né? Num box de UTI, que eu chego e eu falo, olha, eu sou Carla, hoje é dia tal, agora são tantas horas, lá fora está chovendo, o dia está assim, está assim, está assim. Eu procuro contextualizar aquela pessoa, né? E trazer, né? Todas as informações, toda a essência, e também para que essa pessoa possa manifestar, expressar seus desejos, seus anseios. Porque ainda na nossa terminalidade, a gente ainda tem consciência, a gente ainda vai ter nossos desejos, nossas angústias, e eu acredito que é muito libertador a questão da morte, porque
nossas angústias, né? Ela vem dessa existência com esse corpo terreno que nos prende, e é como se fosse uma libertação mesmo. E eu acho que a pessoa que está para morrer, ela está muito pronta, muito preparada para ir. E Nós é sabe, que não estamos, né? Quem é, quer que ela fique e não. Ela pode falar porque ela já sabe, né? Ela está preparada. A doutora Ana Cláudia fala isso, né? Ela fala assim, a doença está no corpo da pessoa. Então, ela sabe que alguma coisa não está bem no corpo dela. Então, ela sabe que ela vai morrer. E o padre Léo Persini, né, que ele é o autor dos desejos, né, do fim de vida, ele traz um pouco disso, né? Muitas vezes, né, nós costumamos usar muito no contexto ali daquele fim de vida mesmo, fazer algumas perguntas para a pessoa. Né? Às vezes, a família tem muito medo de falar diretamente, né? Olha, você vai morrer. Não é assim. Então, às vezes, a gente pergunta para a pessoa, se ela estiver ouvindo, né, tiver realmente percepção, tiver condições de responder, você sabe, né, o senhor sabe o que está acontecendo com o senhor neste momento, a pessoa vai falar. A maioria fala, quando tem condição, fala assim, eu sei que tem alguma coisa errada acontecendo comigo. E quando eles perguntam para a gente assim, eu acho que eu vou morrer. Então, a gente costuma perguntar também, né? Olha, o senhor acha? Por que o senhor está achando isso? Então, a gente vai perguntando, e a gente vai entrando, e a pessoa vai falando, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Que nós podemos fazer pelo senhor? Então, e se acontecer? Eu acho essas que também perguntinhas pode bobas, perguntar isso. pode ser umas perguntinhas bobas, elas vão levar a gente para eu falo que é para uma porta, né? As portas vão se abrindo e a gente vai entrando. É a forma de entender o desejo de fim de vida daquela pessoa, né? E quando a pessoa não tem condições mais de falar, né, e nem de expressar, eu costumo perguntar para a família, que conhece bem o seu ente querido. Se fosse, se você tivesse agora aqui, o seu pai tivesse consciente, pudesse expressar o que ele desejaria nesse momento. Então, a família traz muito, porque é a família que convive, então a família conhece mais do que a gente. Então, o que ele gostaria que fosse feito neste momento? Então, a família fala. Então, se a pessoa tem condições de falar, tem que explorar sim, tem que conduzir, porque é uma oportunidade dela falar dos seus desejos, né, do fim de vida. A gente não pode deixar de abordar isso, porque tem coisas muito importantes que essa pessoa, na maioria das vezes, ela desejaria, sim, que fosse feito por ela, né? Então, a gente tem inúmeras histórias de desejos tão simples, de coisas tão simples de serem feitas, desde uma pessoa que quer ver, uma coisa que quer comer, né? Quem quer estar com ela ali naquele momento. Às vezes é uma herança que quer que vende, divide, é muito importante. Eu falo isso com a Paola também, eu tenho meu caderninho vermelho. E eu Fala agora da eu não quero. maquiagem. Eu Fala da maquiagem. eu exijo que se eu morrer ou ficar numa condição que me deixe inconsciente, eu exijo, achem meu caderninho vermelho, que ele vai estar num lugar bem fácil para todo mundo achar, e está tudo lá. Então, por quê? Isso é muito normal, a gente não sabe mesmo, né, Paola? Nós estávamos falando isso hoje. Então, é importante a gente expressar, a gente falar, né, enquanto a gente está bem, enquanto a gente está vivo, porque pode chegar um momento que a gente não tenha condições de expressar, mas a família conhece bem e ela pode direcionar. Eu me coloco à disposição aqui também, né? Se a Regiane precisar de alguma coisa, pode me chamar no privado, né? Eu estou à disposição para ajudar. Eu E é também, isso, viu, cara. Viu, Obrigada aí Regiane? Você já está pela sendo fala, foi amada e maravilhoso. acolhida. mesmo. Só uma coisa que eu queria acrescentar. Eu acho que quando você permite falar a seu pai, quando você pergunta, pai, e se você for hoje, tem algo que eu possa fazer por você? O dia que ele partir, você vai sentir paz. Vai sentir tristeza. Eu senti tristeza, mas a tristeza era menor que a paz que eu sentia.
por ter permitido meu filho me falar a roupa que ele queria, a cor de meia que ele queria, a comida que ele queria o dia que ele faleceu. Então, aquela paz era maior que aquela tristeza, porque eu sabia que eu fiz tudo que eu pude por ele, porque meu amor foi maior que meu medo. Porque se eu não falava, ele ia morrer igual. A negação não vai mudar nada. Então, seja Verdade. compassiva com o papai. Fala com ele que você ama ele e que você vai sentir saudade, mas que você quer fazer alguma coisa por ele. Hoje, aproveita, vai, abraça ele, cheira o cangote, como vocês falam, e fala, eu te amo. Alguém mais? É um privilégio para quem está do lado, né, participar desse momento, porque depois, quem não participou fica querendo saber como que foi, o que falou, o que sentiu, né? Então, é um privilégio muito grande de quem está ao lado. É, quando a gente fala da nossa limitação, que a gente não pode fazer muita coisa, a atuação, por exemplo, do psicólogo hospitalar, quando Paola fala de atravessar a ponte, o Simonetti, ele fala assim, o autor, ele fala que a psicologia hospitalar é você fazer a travessia com o paciente. Você não sabe aonde essa travessia vai dar, mas você está com o paciente para o que der e vier. O médico, a equipe médica, né, de enfermagem, busca a cura. O psicólogo não, o psicólogo atravessa com o paciente o que tiver que atravessar. A gente não sabe aonde vai dar, onde vai desaguar toda essa história, mas a gente se compromete a estar junto. E aí, nesse contexto, entra o cuidado, né, do projeto, dos voluntários, nessa mesma essência, de estar com a pessoa, aconteça o que acontecer, ainda que não possamos mudar o desfecho da história, a realidade daquela pessoa. Mas o importante é saber que não está sozinha. Só para a gente, né, também encerrar, quando eu trabalhava no hospital com o projeto das doulas de assistência ao parto, muitas vezes chegavam mulheres com 40 semanas, o bebê, né, com 9 meses, vamos dizer assim, pronto para o nascimento, e alguma intercorrência no parto, aquele bebê morria. E eu sempre falava com as voluntárias, olha, vai ter momentos que a gente não vai ter palavras para falar. É uma dor grande, é da pessoa, mas a gente vai ficar ali quietinho do lado. Só de estar perto e olhar para a pessoa e dizer com o seu olhar, eu estou aqui com você. Então, esse acolhimento é o mais importante, porque a gente não pode ficar frustrado porque não vai resolver o problema da pessoa, mas a gente vai passar o que tiver que passar junto com a pessoa, sem nos acovardar, sem nos ficar com egoísmo, né? Simplesmente amar. Amar em qualquer condição que essa pessoa estiver, vivendo ou partindo. Muito Tem uma pergunta para mim agora. Não sei se vocês vão conseguir responder, Carla, Adriana. Mas, por exemplo, o dia que Andrés faleceu, tinha o melhor amigo no quarto dele. Ele queria falar, mas ele não conseguia. Mas ele estava aí. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a mão do Pedro e peguei a mão do Andrés e juntei. E falei, Andrés, o Pedro está aqui. Ele quer te falar que te ama, mas ele não está conseguindo falar. Mas saiba que ele está aqui, sente a mão. Então, Pedro apertava a mão dele. Então, também eu ajudei a que esse medo de falar da morte seja mais leve. Será que o voluntário do Projeto Lopes pode fazer isso com a família da Rejane?
se eles já aceitam que a morte já está, ir algum voluntário pegar da mão e falar, olha, elas estão cientes de tudo. Elas querem, sei lá. Você acha que é permitido, que não estamos invadindo a privacidade? Primeiro a gente tem que visitar, né, Paulo, para ver como é que está a situação, qual que é o nível de conhecimento, né? É igual o doutor Alexandre fala. A verdade, ela não é uma verdade que você chega e despeja em todo mundo. Você tem Isso. que ir lá e saber o que já sabem, o que eles sabem, o que a família já sabe, né? O que ele quer saber, o que ele aguenta saber. Então, a gente precisa conhecer o cenário, né? E entender, saber será que o médico conversou com a família. Então, senão a gente vai acabar atropelando o médico também. Então, tem que saber qual que é o nível de conhecimento que essa família já tem, para depois a gente entrar. E nas conversas com ele, né, se ele estiver conversando, a gente consegue perceber claramente né, se ele tem percepção do que está acontecendo no corpo dele. Se ele puder falar, a gente vai conseguir identificar. E se ele não puder falar, a família vai nos ajudar. Então, eu acho que a primeira coisa, eu não consigo falar sem visitar, né? Sim, E eu não, também não mas era um sei. exemplo de que não, elas já sabem, estão cientes de tudo, eles sabem. Então, será que aquela ponte de pegar a A mão, família toda sabe, a filha, a mãe, todo mundo já sabe da, da, da proximidade da morte. Ah, então já sabem de sabem. tudo? Então é conversar com ele, para saber o que que ele está sentindo, né? O que que ele sabe que está acontecendo com ele naquele momento, sabe? Aí perguntando para ele, sabe? Para identificar se ele também tem a percepção, né? Se ele consegue enxergar que tem uma coisa muito ruim no corpo dele acontecendo e que as coisas não vão bem. Aí tem que ver, será que está no oxigênio? Será que está com medicações, né? Então, quanto tempo de internação? Está em casa, está no hospital? A gente precisa identificar o cenário, né? Se ela quiser me chamar, eu fico à disposição para ajudar no processo, mas é uma coisa que tem que ser conduzida, sabe, Paulo? Dá para fazer? Dá. Se precisar da gente, a gente vai, a gente visita, ajuda, sabe? E aí, eu acho que é isso, né? A Carla também se colocou à disposição, acho que é muito importante, né, Carla? A família precisa muito desse apoio, né, da equipe. E é um momento muito sofrido, né? Mas é um momento que eles vão ter que passar por ele, né? A doutora Ana Cláudia fala assim, é ajudar a atravessar o rio, igual a Carla colocou aí. Eles vão Fazer a atravessar, travessia, né? né? Estão atravessando um rio, o papel nosso é ajudá-los, né? E muitas vezes a pessoa que fica, a dor dela é de falar assim, ah, mas eu não disse que amava, ah, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. É isso. Então, assim, temos que esgotar mesmo tudo isso, né? Fazer tudo aquilo que a gente achar que é possível fazer para trazer um bem-estar, um conforto e um consolo para quem também está ficando. E que esse momento seja um momento especial, um momento precioso. Sim. Tem que saber o que ele já sabe, né, Carlos? Se ele está consciente, assim, se ele consegue, se ele tem uma percepção, tem que primeiro identificar o que ele sabe. Tá O que que ele fácil, está Adri, entendendo. vamos visitar. Tem que visitar. Tem que Tá. visitar. Carlos, sua aula foi maravilhosa. Se puder, Oi, né, deixar a gente ficar a noite toda, né, Paula? Nós amamos. Obrigada. obrigada, gente. Eu estou à disposição, eu quero estar mais presente, vontade de puxar vocês para cá também. Depois eu quero contextualizar você, Paula, sobre como as coisas aqui são assim bem diferentes, né, da região aí. Aqui é alto do Vale de Jequitinhonha, não as coisas mais tradicionais, talvez, não mais são tão flexíveis, um modelo mais tradicional, e precisa muito dessa conscientização de humanização. Às vezes a Vamos gente vai lá comprar fazer um uma treinamento, né, Kombi. Paula? Vamos comprar uma O Kombi projeto para Lopes vai lá fazer visitar um treinamento, né, Paula? a cidade. Pode vir, serão bem-vindas, bem Não, recebidas. estou muito grata. Eu acho que cada dia mais as voluntárias estão
se envolvendo, entendendo o que o projeto realmente é. Eu estou feliz, orgulhosa. Rejane, você sabe que pode contar conosco. Então, liga, Adriana, Carla, quem que você quiser, quem que te deu mais confiança, liga. E para concluir, a Patrícia vai ler a frase que ela estava querendo lembrar. Fui buscar lá nos meus achados. Foi a primeira aula, né, Paola? Foi. A morte não é escuridão. A morte é desligar sua lanterna, porque finalmente chegou o amanhecer. Então foi o que a Carla falou, né? É o retorno ao Pai, é o retorno ao Criador. Então que nós possamos ver a morte como esse amanhecer, esse despertar em um novo lugar. O autor da frase eu não sei falar. É difícil pronunciar, então vou mandar no grupo. Mas é uma frase muito bonita. Então é isso, meninas. Vamos tirar uma foto. Se alguém tiver dúvida, aproveite agora. Senão vamos ficar guapas, digo, gatas para a foto. Guapas. Me oportunou. Prontinho? Todo mundo falando X. Piu-piu. 1, 2 e... Foi. Ah, não, Maria mandou. Espera aí, que a Maria Emília mandou uma mensagem e bloqueou a... Vamos, 1, 2 e... Gatas. Foi? Foi. Parabéns, Carla, uma vez mais. Amei, amamos. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão por estar com vocês nessa causa. Obrigada, Meu marido vai Carla. sempre lá no Jequitinhonha, viu? Quando quiser, vão pegar uma carona e ir lá visitar a Carla. Por favor, gente, venham. Vocês vão ver que eu preciso de socorro Qual aqui. cidade? Vai ser um prazer. Tá bom, então. Boa noite, meninas. Tchau, Boa tchau. noite, Boa obrigada. noite. Com Deus. Tchau, obrigada, Tchau, Carla. Beijo. tchau.